noite, irmãos. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. E assim também saúdo aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, o canal da nossa igreja, dizer da nossa alegria de podermos estar juntos nessa noite, celebrando a cruz de Cristo, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E agora, nesse momento no qual nós iremos ouvir a palavra de Deus, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós estamos dando início hoje, irmãos, a uma série de sermões, uma série de exposições na carta de Paulo aos Efésios, e devemos ter aí uma caminhada de aproximadamente 3 a 4 meses, caminhando aí por cada um dos capítulos e versículos desta carta tão rica para a cristandade. Hoje, especificamente, veremos questões introdutórias ligadas à carta e apenas os 2 primeiros versículos. Então, Efésios, capítulo 1, apenas os versos 1 e 2. Peço que os irmãos acompanhem a leitura do texto sagrado, que assim diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, bendito, glorificado, exaltado seja o teu nome, Deus, pela tua palavra, pelo modo como o Senhor não apenas nos deu a tua palavra, mas preservou a tua palavra, Deus, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, diante das cópias, diante, Deus, da história. Muito obrigado porque cremos que essa é a palavra do Senhor, que de modo sobrenatural fala conosco, pois ela contém o poder do Senhor. Ela é o poder do Senhor, manifestado por meio da tua escritura, da boca do Senhor que fala conosco. Ó Deus, que o Senhor traga ao coração de cada um daqueles que nos ouvem nesta noite, não só aqui, mas também daqueles que estão em casa nos acompanhando, que sejam cheios do teu Espírito, motivados para continuar servindo ao Senhor com vigor, com alegria e, sobretudo, Deus, tendo a certeza de que foi o Senhor mesmo quem nos chamou para esta boa obra, entendendo que tudo vem de Ti, é o Senhor que nos capacita, que nos motiva e que nos impulsiona a termos vida santa e piedosa, com fidelidade diante do Senhor. Rogamos essas bênçãos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Uma carta para os santos e fiéis, esse é o título da mensagem desta noite. Uma carta para os santos e fiéis. A carta de Paulo aos Efésios, irmãos, é uma das principais cartas, né, que nós temos no Novo Testamento, ou talvez um dos principais livros. Apesar de ser pequeno, com apenas 6 capítulos, né, nós temos um conteúdo teológico, doutrinário, que serviu de base para muitas das doutrinas ricas e preciosas as quais nós temos e trazemos no nosso coração, não só na história do cristianismo, mas na própria história da reforma protestante, na própria história dos reformados. As chamadas igrejas reformadas, irmãos, se debruçaram sobre os escritos paulinos, sobretudo no que se refere a um tema que, infelizmente, tanto divide por conta da falta de compreensão bíblica, que é a soteriologia, a doutrina da salvação. Como se dá a doutrina da salvação? Como Deus decidiu salvar pessoas, escolher pessoas e transformar essas pessoas, santificando-as. É basicamente sobre isso que trata toda a carta de Paulo aos Romanos. Carta que, por sua vez, né, foi escrita ali por volta do ano 60, entre o ano 60 e 62 depois de Cristo, ainda no primeiro século, quando inclusive Paulo estava preso, né? Eu vinha contando isso às crianças no carro, né? Nicola disse que estava lendo a carta de Paulo aos Gálatas. Eu perguntei a ela se ela sabia onde é que Paulo estava quando ele escreveu Gálatas, né? Que junto com Éfeso são as chamadas cartas de prisão, né? Da prisão, preso em Roma por conta da sua pregação, da sua fidelidade ao Senhor. Paulo é preso, mas ainda de lá se faz presente nas igrejas as quais recebiam as cartas paulinas, recebiam as epístolas, né? Nesse período, irmãos, é claro que já havia a comunicação por meio de cartas,
mas é o cristianismo, são os apóstolos, mas principalmente Paulo, que basicamente inauguram um tempo novo de literatura, no qual se escrevia uma carta, mas uma carta com um propósito específico, com um objetivo específico, mais que uma carta trocando informações, mais que uma carta como um e-mail que nós enviamos, né, com um assunto específico, com um objetivo específico. As epístolas, as cartas, tinham o objetivo de trazer ensinamento, doutrina, trazer as verdades do cristianismo, as doutrinas cristãs e como vivê-las, como praticá-las, como aplicá-las à vida. É nesse sentido, inclusive, que é sabido, se você nunca ouviu essa informação, grave e guarde no seu coração, porque é muito importante, que a carta de Paulo aos Efésios se divide em dois grandes blocos, ou em dois grandes livros. Do verso 1, ou melhor, do capítulo 1 até o capítulo 3, que é a primeira parte da carta, trata-se da apresentação ou da abordagem teológica do apóstolo Paulo. Aqui existe um nível, irmãos, de doutrina e de teologia, ou seja, acerca das coisas que Deus fez, sobretudo na sua relação com suas ovelhas, com os irmãos, com a igreja. E nesses primeiros capítulos aqui, então Paulo gasta esse tempo ali com a igreja de Éfeso, a quem ele endereça essa carta, para trazer o que há de teoria, digamos assim, o que há de doutrina, o que há de conhecimento doutrinário e teológico que a igreja precisava saber, que a igreja precisava ter. Então Paulo passa a explanar isso nos primeiros capítulos aí da carta aos Efésios. A segunda parte da carta, que vai aí do capítulo 4 até o final no capítulo 6, é Paulo mostrando como praticar essa doutrina, como colocar em prática essa teologia que ele acabou de apresentar à igreja. E essa estrutura, irmãos, é bastante interessante diante de um tempo e de um momento na cristandade, no evangelicalismo brasileiro, onde muito se exalta a experiência em detrimento do conhecimento teológico e doutrinário. E é triste como muitos, tanto de um lado quanto de outro, tentam separar essas coisas que são inseparáveis. Não tem como relacionar-se com Deus e querer ter experiências espirituais ou sobrenaturais com Ele, sem conhecer doutrina, irmão, sem conhecer teologia. E doutrina e teologia, apesar de sim ser coisas que passam pela nossa interpretação, mas é a nossa interpretação da escritura bíblica, do texto bíblico, das doutrinas bíblicas, dos mandamentos bíblicos. E Paulo, por que Paulo não inverte essa questão, né? Porque Paulo não fala já de como colocar em prática, né, aquilo que ele está tratando teologicamente falando, doutrinariamente falando, nos primeiros capítulos. Porque nós precisamos, irmãos, diante daquilo que foi revelado, compreender o modo como Deus decidiu agir. É muito comum, diante de pessoas que exaltam demais a experiência sobrenatural, sentimental na sua relação com Deus, e eu não estou dizendo que isso não é importante, isso é extremamente importante, mas aqueles que o fazem isso em detrimento do conhecimento escriturístico, bíblico, doutrinário, diante dessa ênfase, muitas vezes, minimizar aquilo que Deus já revelou na Escritura. Deus se revelou total e completamente por meio da palavra, irmãos? Não, de forma alguma. Contudo, a ideia é o seguinte: aquilo que Ele revelou, nós temos obrigação de saber. Aquilo que Ele decidiu revelar por meio da Escritura Sagrada, por meio dos livros do Antigo e do Novo Testamento, nós temos o dever de saber. Jamais nós devemos lançar mão de uma suposta experiência sobrenatural ou espiritual para dizer que Deus faz isso ou aquilo, quando estas coisas muitas vezes, inclusive, contradiz o que a própria Escritura revela. Irmãos, nós temos toda uma geração de cristãos, de evangélicos, de protestantes, que não conhecem a Bíblia, que não conhecem a Escritura, que não sabem manejar minimamente a palavra de Deus. Isso é uma responsabilidade que cai não sobre outro alguém, senão por eles mesmos. A Bíblia está acessível a nós, irmãos. Irmãos, a gente não tem noção da quantidade de pessoas, de povos inteiros, etnias completas que até hoje não têm
a escritura sagrada no seu dialeto, na sua língua. E que o missionário, o grupo missionário vai lá e demora décadas para traduzir 3 livros da Bíblia, para traduzir o Novo Testamento. E é todo um trabalho para que a palavra de Deus possa alcançar aquelas pessoas. Nós já temos acessível a nós. Irmãos, olha só, se os crentes ou aqueles que se dizem crentes no Brasil se debruçassem sobre os 3 primeiros capítulos de Efésios, nós teríamos bem menos problemas doutrinários e teológicos no nosso país. Porque aqui está a riqueza, a preciosidade da revelação dada pelo próprio Cristo ao apóstolo Paulo para nós. E por isso nós achamos tão importante a exposição dessa carta, principalmente porque há um consenso, né, entre os teólogos, avaliando o próprio conteúdo da carta, que essa é uma carta, um conteúdo que é basicamente voltado para a igreja, para os cristãos que viviam ali na cidade de Éfeso e em toda a região. Porque apesar da carta aparecer aí, né, endereçada, né, como endereçada à igreja de Éfeso, há um certo entendimento entre os historiadores e avaliando principalmente as cópias, né, os papiros, né, que foram encontrados aí ao longo dos séculos, que é possível que essa carta tenha sido endereçada não apenas à cidade de Éfeso, mas a outras igrejas ali da Ásia, de um modo geral, né? Essa é uma carta circular, né? Uma carta chamada uma carta também universal, né? Muito bem, então vejamos aí o que esses primeiros versículos têm a nos ensinar, ou têm a nos mostrar, diante desta revelação do Senhor dada ao apóstolo Paulo. A primeira mensagem que eu entendo que esse texto traz para nós, irmãos, aqui através da vida do próprio Paulo, é de que nós somos servos chamados pela vontade de Deus. Somos servos chamados por vontade de Deus, pela vontade do Senhor. Diz ele aí no início da sua carta, né, na introdução, né, ou nessa parte introdutória aí, quando ele diz, e começa identificando-se, acompanha comigo na sua Bíblia, diz ele: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Irmãos, uma coisa que salta aos nossos olhos, nós precisamos enfatizar, sobretudo nos nossos dias, na geração onde a cada momento surge um apóstolo novo, que este aqui que nós estamos lendo foi o último apóstolo que existiu. E depois dele não houve mais. Nenhum outro é. Paulo foi o último, inclusive, diz ele mesmo, chamado fora do tempo. Após a morte de Cristo, Paulo tem essa experiência sobrenatural, essa que nós chamamos de teofania, esse encontro com o próprio Senhor, esse encontro com o próprio Cristo, uma passagem muito conhecida, talvez em um dos testemunhos de conversões mais emocionantes, né, e mais impactantes que nós temos na Escritura. Eu tenho falado aqui o quanto é bom a gente ouvir testemunho de como as pessoas se converteram, né? Pensa, um testemunho bonito é o do apóstolo Paulo, né? É o do apóstolo Paulo, que em alguns momentos ele fez questão de enfatizar, né, como Deus o chamara. Ele que até então era um perseguidor dos cristãos, um perseguidor da igreja de Cristo. Então, diante de um encontro que, olha, aquela conversão ali, é uma conversão impactante, né? Que estrondo. O Senhor Jesus o derruba, literalmente, né? Literalmente derruba Paulo do cavalo e a partir dali se revela a ele. E então o chama, né, como esse apóstolo chamado fora do tempo. Nós temos várias passagens, irmãos, no Novo Testamento, se você quiser anotar, para ler depois na sua casa. Mas a narrativa, né, da conversão de Paulo é aquela que está lá presente em Atos, capítulo 22, do verso 6 em diante, e também Atos 26, do 13 em diante, quando aí o próprio apóstolo Paulo passa em várias passagens mostrar como ele foi chamado pelo próprio Cristo, né, como ele é chamado pelo próprio Senhor, sendo este o último apóstolo, né, a ser chamado. Então, aqui ele se identifica justamente dessa forma, né, dizendo que ele é este apóstolo de quem? Apóstolo de Jesus Cristo. E essa ênfase aqui do apóstolo Paulo, irmãos, é para mostrar em que consiste a autoridade das suas palavras. Vocês sabem por que surgem tantos apóstolos nos nossos dias? Tantos bispos,
tantos patriarcas, e seja lá mais o que for, tantos outros títulos, porque são pessoas, denominações e indivíduos que se enganam achando que a autoridade está na pessoa, que a autoridade está no título. Então não basta chamar de pastor, porque pastor todo mundo é, tem que ser diferente. Então chama de missionário, chama de apóstolo, chama de bispo, chama disso ou daquilo outro, com títulos que supostamente apontam para uma determinada autoridade e uma diferenciação dos demais. Como se a autoridade estivesse no próprio indivíduo. Paulo nunca fez isso, irmãos. E olha que Paulo, se existe alguém na Escritura, se existe alguém chamado na história do cristianismo, que podia se orgulhar só um pouquinho, esse alguém era o apóstolo Paulo, pelo modo poderoso como Deus o utilizou. Mas em todo momento, ele sempre faz questão de lançar essa autoridade, essa visão para o próprio Cristo. Então ele diz, o apóstolo, aquele aqui que se levanta, chamado pelo próprio Cristo, apóstolo de Jesus Cristo, e isso por vontade de Deus. Você sabe que em outras palavras o que Paulo está dizendo aqui é, eu não queria, eu não pedi, eu estava lá andando no meu cavalo, tranquilamente, no caminho de Emaús, e o Senhor apareceu a mim, se revelou, e é claro, a partir dali o chamado é irresistível de fato, né? E isso é o que contrasta muito também, irmãos, com os nossos dias. Porque aqueles que são chamados para fazer a obra de Deus, nesse caso aqui especificamente, são chamados para pastorear o rebanho de Deus, são aqueles que são vistos naturalmente e aprovados pela própria igreja. É muito natural, e isso acontece nos nossos dias, acontece no nosso meio, os irmãos já devem ter visto isso, que quando alguém é chamado por Deus para estar à frente da igreja, para estar na liderança da igreja, isso é algo que é perceptível e é notado pela igreja de um modo geral. Em muitos casos acontece até do próprio indivíduo tentar fugir como Jonas, mas toda a igreja vê que de fato ele já age, já pensa, já se comporta como um pastor, como um presbítero, como um diácono, como um missionário. Então o que Paulo está enfatizando e o que há por trás dessa verdade aqui de Paulo quando ele diz chamado por vontade de Deus, chamado por vontade do Senhor, é que aquele que é chamado, irmãos, como a própria palavra diz, isso não parte inicialmente da sua própria vontade, do seu próprio querer, do seu próprio desejo. Em alguns momentos, em alguns casos, como eu disse, ele inclusive não quer. Eu já vi alguns casos de irmãos que são chamados, por exemplo, para o presbiterato. E ele resiste por um tempo, e resiste, e foge, só que Deus não desiste. Deus não desiste, e quando Deus chama, é Ele quem chama. E o seu chamado é irresistível. Irresistível. Quando Ele chama, Ele traz. Você pode fugir como for, você pode correr como for, um dia você virá. Eu tive um colega no seminário, que já entrou no seminário depois dos 50, se não me engano. E ele falava justamente disso, né, do quanto resistiu durante um tempo, mas chegou uma hora que, olha, é isso mesmo. Os irmãos conhecem bem, é o reverendo Evan, Gouveia de Deus. O reverendo Evan entrou no seminário bem tarde, né? Diferente da que a maioria daqueles que acontecem, né? Porque resistiu durante um tempo, até chegar um ponto que não dava para resistir mais. Porque não tem como resistir quando de fato parte da vontade de Deus, da vontade do Senhor. Mas isso se aplica a todos nós, irmãos. Porque a Bíblia diz que servir a Cristo é um ministério, é um chamado. E se você foi chamado para servir, não tem como resistir a esse chamado. Você até pode dar voltas por aí, você até pode caminhar por aí, você pode resistir por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde você virá. Porque esse chamado não é apenas um convite, mas é um chamado firme e irresistível da parte do próprio Deus, por meio de Cristo Jesus. E essa é a primeira mensagem que esse texto nos traz, que nós somos chamados e fomos chamados não por nossa própria vontade, não pelo nosso próprio querer, mas pela vontade de Deus. E se tem uma coisa que Paulo tinha, irmãos, isso também deve servir de lição para nós, é a certeza e a convicção de quem o chamou. É por isso que você, enquanto crente, no exercício do seu ministério, no exercício do dom, do talento que Deus te deu, no exercício do chamado, do simples e profundo chamado para o serviço ao Senhor, você deve
fazê-lo, vivê-lo e experimentá-lo com firmeza, com segurança e com alegria, porque foi Ele mesmo quem nos chamou. E Ele chama, Ele capacita, Ele treina e Ele nos põe para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Assim foi com o apóstolo Paulo, por isso, não de outra forma, né? Ele começa essa carta aos irmãos ali de Éfeso e todos aqueles que a leram, né, posteriormente, deixando claro que ele é esse apóstolo chamado pelo próprio Cristo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado pela vontade do próprio Deus. Agora ele vai se referir a quem ele endereça essa carta. Por isso o título da nossa mensagem dessa noite, uma carta aos santos e fiéis, porque o texto continua dizendo: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O que ele quer dizer com aos santos, irmãos? Será que nós somos um daqueles santos que inclusive merece uma imagem, né? Não é? São Daniel, não é? Santa Aline. Aline é quase santa, minha mulher é quase santa, não é? Será que é isso, né? Santo Aldo, né? Santo Paulo Sérgio. Será que a ideia é essa, né? De canonizar. Será que em algum momento na Escritura houve a ideia de canonizar, exaltar a santidade de alguém? Não, irmãos, porque mesmo indivíduo que é santo é servo, e servo de todos. A ideia de santo, biblicamente falando, eu sei que você sabe disso, já deve ter ouvido isso, né? Que a etimologia da palavra santo aponta para a ideia de algo que é separado, tirado do meio comum, do uso ordinário, e é separado para um objetivo específico, para um propósito específico. É nesse sentido aqui que Paulo diz e se refere à igreja, aos irmãos, como santos. Santos também não é a ideia de alguém sem pecado, sem mancha, sem mácula, sem erros, porque se assim fosse, só existiu um santo neste mundo, que foi o Senhor. E porque ainda assim nós podemos nos chamar de santos, né? Porque Paulo se refere a essa igreja, a qual ele vai corrigir, exortar, e a tantas outras como santos em Deus. Porque esse Deus que chamou Paulo para o apostolado é o mesmo Deus que chama, que separa, que santifica por meio de Cristo Jesus aqueles a quem ele chama para serem seus servos, suas ovelhas. Porque ele nos chama de ovelhas, né? Porque ele dirá: vinde benditos de meu Pai, mas irá apartar aqueles que não fazem parte do rebanho que é seu, porque foi Ele mesmo quem chamou, foi Ele mesmo quem separou, foi Ele mesmo quem santificou. Ele também se refere assim aos irmãos de Corinto, por exemplo, né? Lá no capítulo 6, verso 11, quando diz: mas vós fostes lavados, fostes santificados e fostes justificados no nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Aqui Paulo fala dessa santificação de Cristo impressa a nós. A verdade, irmãos, é que quando nós somos convertidos pelo Senhor, quando os nossos olhos se abrem, quando nós reconhecemos o quanto nós somos pecadores e corremos para os pés da cruz, isso é a representação prática da santidade de Deus em nós, de como Deus nos santifica, de como Deus nos separa. Então, de um modo geral, todo crente é santo, porque foi separado e santificado pelo próprio Cristo. É por isso que Paulo aqui, de modo muito apropriado, se refere aos irmãos, aqueles que iriam ler e ouvir essa carta, como aos santos que vivem em Éfeso. E aqui, irmãos, só em termos contextuais, é muito interessante mostrar o modo como Deus decidiu agir na expansão do Evangelho, na expansão da palavra de Deus, do cristianismo. Após o famoso evento, né, no dia de Pentecostes, diante da pregação de Pedro, após aquele tempo narrado ali em Atos, por Lucas, a igreja passa por um período de grande perseguição. E mal sabia o inimigo e os perseguidores que essa perseguição, na verdade, só estava servindo de adubo para espalhar as sementes, se cumprindo a profecia que o próprio Cristo havia dito, né? De que o evangelho seria pregado em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até os confins da terra. O evangelho se espalhando, né? Então o evangelho se espalha, inclusive pela Ásia, tendo o apóstolo Paulo como o apóstolo dos gentios,
tendo no apóstolo Paulo essa figura que vai para além dos muros de Jerusalém, para além dos muros do judaísmo, dizer que não, Deus não veio apenas para um povo específico, para uma nação específica, mas Ele tem povo em todo lugar. Nessa expansão do Evangelho, através de suas viagens missionárias, Paulo, na sua segunda viagem missionária, então, chega a essa cidade que era uma província do Império Romano, chamada Éfeso. Uma cidade mais ou menos do tamanho da nossa aqui, com aproximadamente 200 mil habitantes, uma cidade portuária, uma cidade muito importante para aquela região de um modo geral, uma cidade rica e uma cidade estratégica para se pregar a palavra e se plantar uma igreja. Sabe, irmãos, permitam-me dizer algo aos irmãos nesse sentido, de como nós, enquanto igreja, precisamos mudar a nossa visão muitas vezes. É triste, às vezes, andar pelos interiores do nosso país e perceber como muitas vezes a nossa igreja presbiteriana, está localizada nos piores lugares nas cidades. A visão é mais ou menos assim, de um modo geral. Queremos plantar uma igreja numa cidade, aí a gente procura o lugar que tem um aluguel mais barato, o lugar onde vai ser mais fácil colocar ali a igreja, e vai lá e coloca a igreja ali. E quando a gente olha para a Escritura, irmãos, a gente vê uma outra estratégia da parte do próprio Deus, por meio dos apóstolos, por meio dos missionários, por meio dos pastores, que é plantar igreja nos melhores lugares que existiam nas cidades e dentro da própria cidade. Veja, irmãos, havia outras cidades, cidades menores, cidades pequenas, mas são as principais cidades, como Filipos, como a própria Roma, como Corinto, como Efésios, que passam ali os servos de Deus, os apóstolos, os pastores, para plantar a igreja, para pregar o evangelho. E isso é muito estratégico, né, irmãos? Porque a ideia é que dali outras igrejas iriam surgir. Dali, a partir do surgimento de uma igreja forte, e forte em todos os sentidos, inclusive financeiramente falando. E nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, para não sermos tomados pelas filosofias e doutrinas desse mundo, sendo influenciados ao ponto de achar que a gente não pode ter igreja rica. Não, quem diz que não pode ter igreja rica? Deus dá prosperidade aos seus servos, Deus dá prosperidade ao seu povo. O problema não é termos uma igreja rica, o problema é termos uma igreja rica e que vive a usufruir dessa riqueza e desses bens, olhando para essa terra e para este mundo. Se uma igreja rica, uma igreja forte, que tem visão, aproveita desses bens materiais, dos recursos que Deus tem dado, isso é um grande instrumento na mão de Deus para a plantação de outras igrejas. Que dirá, puxando a sardinha para o nosso lado, né? Dizer da história dessa própria igreja. Quando de uma cidade forte, de um polo forte comercial, de uma igreja bem localizada na cidade, uma igreja que cresce, e a partir dela surgem várias outras. Quantas igrejas, irmãos, surgiram a partir do trabalho da primeira igreja presbiteriana de Itabuna? Conseguem perceber isso? A mesma estratégia está acontecendo aqui, do próprio Deus, plantando essa igreja ali, a partir da viagem missionária de Paulo, que é um dos pastores dessa igreja, né? Posteriormente, Timóteo passa a ser um dos pastores dessa igreja, e, ao que tudo indica também, João passa a ser um dos pastores dessa igreja. Uma igreja extremamente forte, uma igreja doutrinariamente falando forte. Não esqueçam que é essa mesma igreja que recebe uma carta de ninguém mais que o próprio Cristo. Sim, Éfeso é uma das 7 igrejas da Ásia, né? Ou uma das 7 igrejas do Apocalipse que recebe uma carta do próprio Cristo, com uma verdade que alegra o coração daqueles irmãos e outra que entristece, né? A verdade que alegra é porque é essa igreja que Jesus reconhece por ser uma igreja firme doutrinariamente falando. Uma igreja firme em suas doutrinas, que não aceitavam falsos apóstolos, que se mantinha firme no ensinamento da Escritura e da Palavra. Mas é essa mesma igreja que Cristo vai se voltar para ela e dizer que ela precisa voltar ao primeiro amor, como nós acabamos de cantar, inclusive. É a igreja que precisava voltar ao primeiro amor, que deixou que o tempo esfriasse a sua comunhão com Deus,
esfriasse a sua relação com o Senhor, a sua relação uns com os outros, e que até era uma igreja firme doutrinariamente, mas que precisava deste tempo de renovo, de reconciliação, de recomeço, né? Então é essa igreja que Paulo se dirige aí no verso 1, dizendo que é ele mesmo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Mas o texto continua dizendo que eles tinham como característica, né? E essa característica aqui, ela é uma característica que está, ou deve estar, de um modo geral, sobre todos os crentes, não é? Que é a santidade e a fidelidade. Porque Paulo diz aqui, né? Ou trata aqui, traz, né, como adjetivos para essa igreja, uma igreja que não era apenas santa, mas também uma igreja que era fiel. E aos fiéis em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, Paulo ressalta então a santidade desta igreja, e depois ressalta então a fidelidade dessa igreja. E nesse sentido, irmãos, Cristo é a chave para entender tal santidade e tal fidelidade. Porque ele usa pela primeira vez, e depois ele irá usar aproximadamente outras 29 a 30 vezes, a expressão, acompanhe comigo, veja aí na sua Bíblia, em Cristo. Se você é daqueles que não tem problema em grifar, riscar sua Bíblia, eu indicaria que você riscasse em Cristo. Em Cristo é uma palavra-chave, fundamental para entender o teor doutrinário e teológico da carta de Paulo aos Efésios. E por que em Cristo? Em Cristo não é outra coisa, irmãos, do que dizer que toda a fonte dessa santidade a qual Paulo se referiu aos irmãos, e também da fidelidade, ela provém do Senhor. Ela não é própria dos servos, ela não é própria daqueles que estão ouvindo, mas ela é derivada do próprio Cristo, aquele que é a santidade em pessoa, a fidelidade encarnada. Em Cristo, porque sem Cristo, irmãos, nós não somos santos. Sem Cristo não somos santos e não há fidelidade a Deus. É por isso, irmãos, que sem pestanejar, nós devemos abominar, considerar anátema todos aqueles que se dizem servos de Deus, mas abandonam o Cristo da Bíblia. Todos aqueles que se dizem servos do Senhor, mas diminuem a pessoa de Cristo, negam a sua divindade, devem ser considerados anátemas. Eles não são servos de Deus. E quem diz não sou eu, quem diz não é IPB, quem diz é a Escritura. Quem diz é a Escritura. A partir do momento que nós negamos a Cristo, nós negamos o plano eterno de Deus de salvação. Negamos a divindade do próprio Deus. É por isso que tudo é por meio dele e é para ele. Por ele nós fazemos todas as coisas. Nele nós somos capacitados a viver em santidade e a viver com fidelidade. Nesse processo, irmãos, contínuo que é e que deve ser a nossa vida de busca a ele. Por fim, irmãos, esse texto nos mostra, através dessa saudação de Paulo, as características as quais nós temos garantidas por meio de Cristo, que é a graça e a paz. Então Paulo saúda a igreja dizendo: graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui a expressão mais uma vez é em Cristo, né? É Cristo aparecendo aqui mais uma vez como peça-chave e proeminente no início da carta de Paulo aos Efésios. E que graça é essa, irmãos? Que paz é essa? É interessante notar, irmãos, que alguns costumes que nós temos adquiridos ao longo dos séculos, alguns deles inclusive vindos lá do período da Reforma Protestante, ou até antes disso, outros que são próprios da Igreja Evangélica Brasileira, muitas vezes se mesclam e se fundem de modo tão forte e firme com os nossos costumes que partem da Escritura, que partem da Bíblia, que às vezes até esquece que estes são apenas costumes da tradição do cristianismo, da tradição da própria denominação, da tradição da igreja. Quer ver uma coisa? Muitas vezes, alguns de nós, reformados, somos criticados por outros de outras denominações, porque a gente não costuma cumprimentar um outro na rua com a paz do Senhor, né? A gente geralmente diz boa noite, né? Boa noite, boa tarde, ali na porta, né? Boa noite, né?
Mas é um tanto comum, por exemplo, né, que o pregador ou o dirigente chega aqui, né, e saúda a igreja, né? Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Saudamos a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, né? Alguns fazem uma saudação gigantesca, é quase uma pregação, uma saudação, né? A pergunta é, quem foi que disse que nós precisamos saudar uns aos outros dessa forma? Lembra do que eu falei? Comecei falando sobre a tradição. Trata-se não de outra coisa, irmão, senão de uma tradição. E é uma boa tradição? Sim, é uma boa tradição. Não tem problema nenhum em você saudar alguém com a graça e a paz do Senhor Jesus, né? Saudar alguém com a paz do Senhor. Não tem problema nenhum com isso. Se você o faz, continue fazendo. Mas não condeno quem não faz, não. Porque não se trata de uma formalidade com a qual as pessoas se cumprimentavam, se encontravam, sabe? Aliás, isso nós iremos ver muito presente, muito firme nas cartas. E o que é a saudação que aparece nas cartas? É um desejo inicial dos escritores que a bênção de Deus esteja com as pessoas. Às vezes até num e-mail, numa carta, né? Deixa eu dizer uma coisa aos mais novos aqui. Tinha um negócio, até um dia desse, chamado carta. Não é? Talvez você nunca tenha ouvido falar desse negócio, um negócio chamado carta. Muito parece com outro negócio chamado e-mail, que daqui a pouco está sumindo também, né? Que, trazendo para os nossos dias, era como se fosse uma mensagem no WhatsApp. Só que você escrevia num negócio chamado caneta, em outro negócio chamado papel. Aí você escrevia, aí errava, borrava, e começava tudo de novo. Porque não tem como apagar, deletar, né? Aí depois surgiu um negócio revolucionário chamado corretivo. Né? Corretivo. Aí você corrigia, aí você manda a carta, dobra a carta, bota num envelope bonito, vai para o correio, e só daqui, sabe Deus, quando lá vai chegar do outro lado, para o indivíduo ler. Isso se ela não se extraviar no caminho, né? Mas era muito comum, né? Quando você vai iniciar uma carta, né? Ou quando você vai iniciar um e-mail, você começa com palavras formais, né? Hoje a gente geralmente costuma dar um boa noite, né? Bom dia, boa tarde, como é que estão as coisas, espero que esteja tudo bem, né? Essa expressão de Paulo aqui, irmãos, não é outra coisa senão isso, né? Trata-se de um desejo de Paulo, de fato, né? E não é nenhuma formalidade, digamos assim, teológica, né? Mas é um desejo de Paulo que o quê? Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus, esteja convosco. Que graça é essa, irmãos? Essa, irmãos, é a graça salvífica. É a paz que nos garantiu a nossa reconciliação com Deus. E Paulo vai já começar a tratar isso aqui ainda no capítulo 1. Mas adiantando o processo, essa graça e essa paz é uma graça e paz que está apenas sobre os crentes. Está apenas sobre os servos de Deus. Não tenha medo de propagar essa verdade, de viver e de experimentar essa verdade. Deus abençoa de modo especial aqueles seres humanos que não são apenas suas criaturas, mas são seus filhos. Deus abençoa de modo especial, não apenas com a salvação, mas com bênção, com proteção, com cuidado diário, com a paz que excede todo entendimento, que não pode ser experimentada por alguém que não nasceu de novo, com a graça, com o favor merecido, com bênçãos as quais não merecemos, que Ele derrama sobre nós diariamente. Essa a doutrina, esse o desejo, esse o contexto no qual Paulo deseja, né? Então, e saúda a igreja, graça a vós outros e paz. Da parte de quem? Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que é aquele que inclusive nos garante essa paz. A dura verdade, irmãos, diante de uma geração e de um país que acha que todo mundo que morre vai para o céu, porque era uma boa pessoa, porque, né, era alguém tão querido, tão amado, né? Isso acontece muito quando morre um artista querido, né? E aí morre um artista querido, gente que a gente até gosta, né? Que a gente cresceu, né? Assistindo na televisão, o apresentador, o cantor e tal, que a gente tem até um carinho. Mas se não foi chamado pelo Senhor, se não nasceu de novo, se não foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo, no céu não está não. Isso a gente pode garantir. Com base em quê? Na Escritura, na palavra. Lembre-se que essa carta é uma carta para os crentes. E é para estes mesmos crentes que Deus garante essa graça que é estendida apenas àqueles que, por meio de Deus e por meio de Jesus Cristo, receberam esta bênção da parte do próprio Deus, da parte do próprio Senhor. Esse texto, irmãos, é uma bela lembrança para nós de como nós não podemos nem devemos negligenciar
o nosso chamado. Aqui nós vemos Deus chamando Paulo como apóstolo. E depois dele não chamou mais outros. Mas ele continuou chamando servos, como você e eu. Ele continuou chamando pessoas para seguir os seus passos. Ele continuou chamando pessoas ao arrependimento, isso também é um chamado. Ele continuou chamando pessoas que viviam mortos em seus delitos e pecados, para agora serem chamados filhos de Deus. Como você tem respondido a esse chamado? Como você tem se relacionado com esse chamado? Se você que está aqui nessa noite, se você que me ouve nessa noite, você entende que você é crente em Cristo Jesus, que se Cristo voltar antes desse culto acabar, a gente vai celebrar essa ceia lá no céu e não aqui. Se você entende isso, você foi alcançado e chamado para servi-lo. Portanto, faça isso com dedicação, sirva com empenho, com certeza, com alegria, com convicção. Mas talvez você também tenha sido chamado, porque Deus não chamou apóstolos, mas Ele continua chamando pessoas para cuidar do rebanho que é seu. Ele continua chamando pastores, Ele continua chamando presbíteros, Ele continua chamando diáconos. E essa palavra também é para nós, irmãos. Diante do exemplo de obreiro que Paulo foi, diante do exemplo de obreiro que Cristo foi, o Senhor faz com que nós reflitamos em relação a esse chamado de Deus em nossas vidas. Como temos cumprido esse chamado da parte do próprio Deus? Porque entendemos que assim como o apostolado, aquele que foi ordenado diácono, presbítero, pastor, não foi chamado por si mesmo. E aliás, aqueles que são chamados por si mesmo, infelizmente acontece de gente ser ordenada, tendo se chamado por si mesmo, tendo se chamado pelo outro. Sabe o que acontece com isso? Naturalmente eles ficam para trás. Eles são desconvidados a participar da obra que é do próprio Deus, se não foi o próprio Deus quem chamou. Mas se você tem certeza do seu chamado, como diácono, como presbítero, se Deus está te chamando para o diaconato, para o presbiterato, para o pastorado, não resista à voz de Deus, não resista ao chamado do Senhor, não espere que Deus te derrube do cavalo, te deixe cego e te humilhe para você ouvir a voz de Deus, como fez com Paulo. E o Senhor continua chamando, o Senhor continua levantando, porque foi esse o modo pelo qual Ele decidiu pastorear e cuidar do seu rebanho, e assim Ele o fará, assim Ele o fará. É por isso que a gente deve muitas vezes tranquilizar os nossos corações, sabe, amados irmãos, presbíteros. Às vezes a gente fica tão angustiado diante de uma eleição para diácono, diante de uma eleição para presbítero, onde a maioria recusa e diz que não quer. E a gente precisa descansar em Deus, porque a Bíblia garante que os trabalhadores são poucos. Isso também nos dá a certeza de que os trabalhadores sempre estarão lá. Deus sempre vai levantar. Eles podem ser poucos, mas em nenhum momento a Bíblia diz que irão faltar trabalhadores. O remanescente fiel, Deus sempre estará lá. Ele continuará levantando. Que Ele faça isso nessa igreja, que Ele faça isso no nosso meio. Isso é um chamado, isso é um alerta, especialmente aos homens da nossa igreja, aos jovens, aos mais novos, aqueles que estão na igreja há anos e precisam tomar esse posicionamento diante do Senhor e serem dispostos a servir. Num tempo, irmãos, onde o pecado é normalizado, onde de modo inverso, eu falei no início de coisas culturais que acabam se tornando santas, sagradas, né? Mas acontece muito ao contrário também, de coisas que são santas, são sagradas e hoje são consideradas questão cultural apenas. E o pecado vai adentrando na igreja. Diante disso, esse texto não fala sobre santidade, sobre fidelidade. Será que Deus pode olhar para você e se referir a mim e a você como santos e fiéis? O Senhor nos chama a santidade, o Senhor nos chama a fidelidade. Eu falei de uma santidade que não parte de nós, vem da parte do próprio Deus, mas a Bíblia também fala de uma santidade, de um esforço, de uma luta constante e diária em nossos corações e em nossas vidas, e que envolve a nossa responsabilidade.
talvez um dos textos que mais exemplifiquem isso é o texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, verso 12, quando diz assim: pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E o que é isso? Será que Paulo, aquele que enfatizou dezenas de vezes que a salvação é pela graça, não vem de vós, é dom de Deus, será que ele está dizendo que sou eu mesmo que corro atrás da minha salvação? Não, Paulo está tratando salvação assim, aqui como sinônimo de santidade, de santificação, de pureza, de separação, de fidelidade a Deus. Deus lhe chamou para ser servo. Que tipo de servo você tem sido? Essa é a reflexão que nós devemos ter. Por fim, irmãos, eu queria trazer como aplicação uma verdade bíblica que nós precisamos trazer à memória e experimentar, sobretudo nas nossas casas, nos nossos lares, na nossa igreja local. Você foi alvo da graça e da paz de Deus. Se você é crente em Cristo Jesus, você já recebeu a graça e a paz que vem do próprio Deus. A graça que nos salva, que nos habilita a entrarmos no novo céu e nova terra, a entrarmos no Santo do Santo, a prestarmos culto ao Senhor. A graça que nos habilita a termos relação próxima e íntima com Deus, a ouvirmos a voz do Senhor por meio da Escritura. A graça que derrama bênçãos sem medida sobre nós todos os dias, sem que mereçamos e sem que façamos absolutamente nada. Diante de uma geração, irmãos, que coloca uma série de questões e de coisas que você precisa fazer ou deixar de fazer para ser abençoado por Deus, a doutrina bíblica nos mostra que é justamente o contrário. Você e eu não precisamos fazer nada para sermos abençoados por Deus. As bênçãos de Deus em nossas vidas não é necessariamente por conta da nossa obediência, da nossa fidelidade, mas é por conta do seu amor gracioso para conosco. É por isso que Ele te abençoa, é por isso que você pode crer e ter a certeza que Deus tem cuidado de você, tem amado você, tem amparado você e tem abençoado você. Por fim, irmãos, esse texto nos lembra acerca dessa paz de Deus que excede todo entendimento, e paz que temos agora com Deus por meio de Cristo Jesus. Por isso nós devemos louvá-lo, por isso nós devemos cantar a Ele, pois nós, como suas criaturas, diante de tão grande verdade que impacta os nossos corações, devemos não apenas refletir acerca de que tipo de servos temos sido, mas também de louvarmos e bendizermos o nosso Deus Pai, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, na nossa igreja, para a nossa salvação, por meio de Cristo Jesus. Que assim o Senhor nos abençoe, e nós iremos nessa hora louvar a Deus, através do nosso coral, e juntos iremos bendizer o nome do Senhor, por tão grande salvação operada em nós.